todo mundo ama o Angels Cry. É um disco excelente, tem excelentes canções, é gravado honestamente, é uma gravação legal, muito bem executado e tal. Mas é um disco sem alma. Tem, os fãs mesmo falam que a demo tem muito mais alma do que o disco. Não dava para ter alma naquele clima de gravação, não dava para ter alma com aquela dureza de gravação. Foi aí que o Charlie foi muito inábil como produtor, porque o produtor não tem que ser um técnico. Aliás, os grandes produtores nem são técnicos, cara. São produtores, e tem um engenheiro aqui, um cara ali, o produtor, ele tem a obrigação de manter um bom clima, de extrair o melhor do artista. E ali ele só extraiu o amargor das pessoas. Então eu não. Eu sinceramente acho que o ponto de partida dessa desunião veio da minha primeira saída, porque ali acabou a nossa amizade. Só que nós não tínhamos noção do quão isso era forte entre o André e o Rafa. A gente não sabia. Ficou sabendo disso na Alemanha. Ali já estava destruído, né? Numa boa, destruído. Estava tão destruído que até hoje, os caras com 50 anos de idade estão falando que o Charles, nossa, eles ainda se culpam de serem ruins, eles não eram ruins. Gente, vocês não eram ruins. Vocês não eram verdes demais. Os caras dos Beatles não eram verdes demais. Eram também. Mas tinha que ser extraído o melhor da gente, não o melhor do que o cara queria, porque ele estava fazendo o Sister of Mercy, estava com pressa de fazer o nosso disco. Entendeu? A gente era só mais uma bandinha que ele ia produzir para JVC e tinha que ser rápido. Foi isso. E até hoje os caras cultuam o Charlie. Não, cara. Cultuam o que eles fazem. Eles não refletiram ainda sobre isso e não falaram sobre isso publicamente de uma forma honesta, entendeu? Se o que eles falam sobre isso até hoje é honesto, é uma decepção. Porque não cresceram como artistas, cara. Teve um integrante, aí complementando o que você está falando sobre o Charlie, um integrante, não vou citar o nome da pessoa, mas que deu um depoimento que infelizmente não coube entrar no documentário, que falou que o André perdeu a voz durante a gravação do Holy Land por conta de tantas repetições desnecessárias que o Charlie fazia o André fazer. Então, cara, mas já tá bom, cara. Pra que ele tá pedindo pro cara repetir? Eu não sei. E todo mundo passava por isso. Cara, e cada vez parece que não ficava melhor, cara. E o cara, não, tá saindo. Não tá, parece que ele quer mostrar uma autoridade de ficar repetindo, porque ele quer ser o cara pra ser falado, virar esse mito de um cara exigente, chato, que fica pedindo pra repetir milhares de vezes até ficar bom. O cara falou, cara, o André perdeu a voz, cara. O cara esgotou a voz do cara de tantas repetições desnecessárias. O Charlie é um produtor burocrático, gente. Na verdade, ele é um engenheiro de áudio que se acha produtor. Ele não é um produtor artístico, um produtor musical que extrai o melhor do artista, entendeu? Não é. O produtor é outra coisa, cara. Cara, quando que um produtor quer que uma banda fique no mau clima? Aí você já sabe que o cara é uma merda de um produtor. Não, de verdade, gente. Passaram muitos anos, eu não tenho nenhuma mágoa disso. Ele só é um mau produtor. Ele é um excelente engenheiro, mas um produtor meia boca. Você tem uma noção, a gente já tinha gravado e editado 7 baterias do disco. 7 músicas. 7 músicas. Mas 7 baterias, né? Uhum. Já estão prontas. Passadas do rolo pro Akai. Aliás, Kiko, você precisa lembrar das coisas, mano. O Kiko é tão pragmático que ele não lembra das coisas. Ele falou que não tinha computador. Claro que tinha. Tinha computador da Akai, onde tudo era quantizado, bonitinho lá, a gente passava tudo do rolo para o computador, tudo ali era feito bonitinho. Essas 7 músicas estavam perfeitas. Eu e o Rafa fomos jantar felizes e quando voltamos, o cara chegou no estúdio e foi assim que tudo aconteceu. Mas quem decidiu isso? Quem não gostou? Cara, dizem que foi o Charlie, né? Charlie, Não sei, né? Deve ter sido. O Charlie Bauerfeind, no documentário, fala que pediu para a banda não ir com o baterista para a Alemanha. Exatamente. Eu queria saber como é que foi a sua reação e a reação da banda na época. Cara, se eu te falar que a minha reação foi melhor que a da banda, vocês vão acreditar? A gente estava ensaiando, daí o Toninho ligou para contar isso, na casa dos meus pais. A gente estava no intervalo, fumando um cigarro ali e tal, dando risada, na hora do almoço, no corredor da casa. Cara, na hora que os caras, que o Charlie, que o Toninho ligou falando desse fax, mano. Como assim? Falando sério. A banda inteira começou a rir. Todos eles começaram. Eu fiquei assim, meio, E a banda começou a rir. Não, os caras acham que vai vir o swing, cara. Vai ficar aqueles alemão duro. Eles tiraram sarro disso. Eles tiraram sarro, não fui nem eu. Eu só fiquei meio chocado. Falei,
Os caras tiraram essa merda, né, cara? Onde vai gruvar, né? Onde vai vir o molho, né? Mas a banda ficou mais revoltada que eu. Falaram, imagina, Marco, vamos... os caras estão viajando, já não aceitamos. Inclusive, foi um dos únicos dias que eu vi o Kiko não ser pragmático. Falar, cara, o cara tá viajando, vai tirar a brasilidade da banda, não sei o quê. Foi todo mundo contra. Foi assim, foi contra, voto unânime contra. Ninguém quis, porque era a forma com que eles gravavam as bandas lá, né? Foi esse o episódio no qual você se referiu, quando você dizia, depois eles brigaram por mim? Foi nessa... Exatamente. Eles brigaram por mim só aí. Tipo, quando chegou lá, né? Quando a agulha chega na bunda, as pessoas afinam, né? Ainda mais com aquele clima que a banda já tava lá, que eu já nem sabia, né? Porque isso aconteceu antes de eu sair a primeira vez. O contrato já estava assinado, etc. Mas foi isso. Ninguém quis, ninguém da banda aceitou, todo mundo riu da cara dos caras, falou, meu, tem que ter bateria, imagina. Foi unânime, assim. Eu nem esquentei. Aliás, eles ficaram mais exaltados que eu, o resto da banda. Foi Muito até bom. bacana. Bom, seguindo, eu gostaria de saber agora a sua versão dos fatos. Como é que foi lidar com o Charlie Bauerfeind desde que você chegou lá? As gravações, como é que você foi comunicado de que teria de voltar para o Brasil? Como é que foi a relação com a banda toda? E além disso, como é que foi emocionalmente tudo isso para você? Cara, então vamos lá do começo. Eu não me relacionei com o Charlie. Eu vi o Charlie durante 2 horas. Só. Porque a gente começou a gravar tudo antes dele chegar, uma semana antes. A gente chegou 2 semanas antes dele chegar. Uma semana a gente ensaiou no estúdio da gravação, e na outra semana eu já comecei a gravar as baterias. E foram 2 semanas sem o Charles. Quando o Charles chegou, eu já tinha gravado essas 7 baterias, estavam editadas e perfeitas. Perfeitas, no grid, perfeitas. Perfeito. Você gravou com o Sasha? Sasha, eu gravei com o Sasha. E ele não havia reclamado de nada? Nada, inclusive o meu inglês, só quem falava inglês direito ali era o Rafa, o André arranhava, eu, o Kiko e o Luiz entendíamos, mas falávamos igual uns idiotas, então quem ficava ali de meu intérprete era o Rafa. Tava tudo perfeito, cara, gravamos 7 músicas, em princípio, né, foi até o dia que o Charles ia chegar. Daí o Sasha falou, já vamos editar então? Vamos editar. Já editamos, passamos pro Akai, pro computador da Akai, editamos o que precisava de ser editado, inserimos booms que precisavam ser inseridos e tal. Acabou. Perfeito, estava pronto. Daí a gente saiu para jantar e comemorar, eu e o Rafa. Quando a gente volta, tá aquele clima de velório no estúdio. Falei, o Charles tinha chegado, tava lá o Hitlerzão, né, cara? Aí não teve daí, cara, eu olhei pra cara dele e falei, cara, o Rafa me explicando o que tá acontecendo e o Rafa brigando por mim. Rafa virou pro Sasha e falou, mas Sasha, cara, a gente acabou de editar, o Sasha só fazia assim. Tipo, me faz brigar com o produtor, entendeu? Porque tava tudo certo, cara. Não tem a menor sentido isso. O menor sentido. Eu acho que ele realmente queria fazer tudo muito toque de caixa. As bateras e baixos que a gente tinha feito antes eram muito mais complexas do que foram pro disco, mas muito mais. Andamentos, convenções, o disco era muito mais rico. E ele não queria isso, ele queria, pegar aquele intervalinho de tempo que ele tinha para voltar pro Sister of Mercy para terminar o disco e ser rápido com os moleques do Brasil, cara. Até hoje os caras, eu não consigo ver como os caras com 50 anos de idade não enxergam isso. Talvez porque eles não queiram ser arrogantes, não queiram falar, sabe, aquela coisa pragmática de músico que vira velho pragmático, infelizmente. Mas porque a real é essa, cara. Vamos ser muito honestos. Da mesma forma que quando eu voltei para a banda a segunda vez, a realidade é que eu nunca prometi que eu ia ser um batera de power metal. Eu nunca quis ser um batera de power metal. Eu não tenho tesão em ser um batera de power metal. Eu não tenho tesão de tocar para mim mesmo. Eu gosto de ouvir a música, me encantar pela música, fazer o arranjo, fazer ela fluir, não tocar quando não precisa ser tocado, tocar quando precisa ser tocado. Eu não ligo muito para minha parte, cara. Nunca liguei. Não tem essa vaidade da bateria, sabe? Eu gosto de ouvir a música bem feita, o arranjo bem feito, as pessoas se emocionando. Então, cara, é uma grande bobagem, porque eu nunca fui obrigado a fazer nada, eu nunca prometi que faria nada. Tudo que a gente combinou foi feito na Alemanha. Infelizmente, a gente estava naquele clima que só 2 sabiam, o resto não sabia o que estava acontecendo, entendeu? O clima já estava péssimo, mas a gente não sabia que o clima estava tão péssimo quanto a gente viu que estava lá. Resumindo, é isso. E como é que foi para você? Quando é que você foi comunicado de que teria de voltar para o Brasil?
Foi a Não, banda que te falou isso? Não, eu não teria que voltar. Eu fiquei lá. Eu fiquei curtindo. Ainda passei na França antes. Comprei dois Então, discos. enquanto discos o Alex pro Hugo. gravou as baterias, quando o Alex gravou as baterias, você tava lá? Não, eu nem ia mais pro estúdio. Nem eu, nem o Rafa. A gente nem ia pro estúdio. Curioso, você agora me lembrei de um negócio que você diz no documentário, que você fala, o Rafael foi literalmente proibido de entrar no estúdio. O Charlie proibiu ele de entrar no estúdio? É meio que isso, cara. Meio que isso. O Charlie queria tudo muito rápido, cara. Então vem cá aqui que eu gravo logo. Aí o Heinz vem cá, grava logo. Sasha vem cá, grava isso que vai logo. Queria velocidade, cara. Ele não queria saber que era o primeiro disco de uns moleques do Brasil, que tinham personalidade, que estavam no primeiro trabalho em estúdio. Ele agiu como um burocrata, cara. Eu não sei como aplaudem ele por isso, cara. Ele não tem que ser aplaudido por isso. Isso é um dos pecados do produtor no primeiro disco de banda, cara. Isso não se faz com artistas no primeiro disco de banda. Uma banda que já tá ali quebradinha emocionalmente, você ainda faz isso, cara. Você destrói. Você transforma uma banda numa banda de casa quadrada, cara. O arquiteto dessas bandas não tem mais saco para fazer uma puta obra, cara. Você vai lá e faz a arquitetura simples e vira pragmático. E foi isso que ele fez. Eu não consigo entender como os caras, talvez eles não verbalizem isso, mas não enxergar isso é de uma burrice artística e intelectual muito grande, honestamente.